Hoje nós vamos ter um novo olhar, um olhar da neuropsicopedagogia, do autismo. Você já ouviu falar em autismo leve? Leve, será que ele existe? Será que a gente pode falar dessa forma? E ainda mais, você na rede social assistiu um vídeo de uma mulher reclamando do filho autista e dizendo o seguinte, gente, eu odeio o autismo. A gente vai tratar desse assunto com a neuropsicopedagoga Silvia Bose. Silvia, que feliz que você está aqui comigo hoje. Bom dia, seja bem-vinda ao Culturando. Bom dia, Ceci. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Podendo, em primeiro lugar, compartilhar um pouco, né, de um tema tão relevante que eu considero frente à sociedade, estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, querida. É isso, Silvia. Eu falei aqui várias outras vezes, nós trouxemos o assunto autismo para o nosso programa, mas o autismo e tudo que tem em rede, né, em torno dessa situação, dessa condição, sempre gera muitas dúvidas, sempre gera o questionamento de como é que a gente avalia, né, como é que a gente sabe que aquela pessoa é autista, enfim. E aí a gente traz um assunto agora que eu quero, pelo teu olhar, te perguntar. O que é o autismo? Como é que a gente pode avaliar essa condição? Certo, Ceci. Então, o autismo, e realmente esse tema é considerado um tema muito extenso, denso, imersivo, né, por conta da sua complexibilidade. Então, o que acontece? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que já acontece na formação do bebê, de forma intrauterina. A gente chama esse transtorno como se esse cérebro, né, ao se desenvolver esse feto, essa criança, esse bebê, ali já acontecessem algumas transformações pontuais dentro desse cérebro. E aí esse cérebro, ele sai um pouquinho fora dos padrões esperados, né? Então, o autismo, ele é um transtorno, ele não é uma doença, não é uma manifestação, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que só consegue ser mensurado e avaliado, visto, diagnosticado a partir do nascimento, porque não existe ainda um exame de imagem que detecte isso no ventre, né? Então, somente ao nascer essa criança, quando ela começa a apresentar determinados comportamentos ou não atingir determinados marcadores biológicos do desenvolvimento, a gente pode aí estar levantando uma suspeita diagnóstica. Lembrando que esses comportamentos, eles precisam estar validados dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o que a gente chama hoje de DSM-5. TR, né, que são características autísticas. Então tem todo um percurso sensível e delicado para fechar até a chegada de fechar, de fato, um diagnóstico. E para chegar, Silvia, ao diagnóstico e considerar realmente uma pessoa com esse transtorno, é muito minucioso. Você falou de caminhos, porque é possível também que pessoas sejam diagnosticadas com autismo e não a tenham, simplesmente porque tem algumas características parecidas. Existem, talvez, diagnósticos que não são realmente levados a sério por profissionais que talvez olhem, não, então é autismo. Porque parece que, muitas vezes, qualquer manifestação diferente do ser humano, é autista. É não sei o quê. Então, acho que o diagnóstico ele precisa ser muito minucioso, né, para chegar a bater o martelo. Concorda comigo? Sem dúvida, Ceci. O diagnóstico, ele tem toda uma cronologia, uma triagem. Não é simplesmente uma análise clínica, onde eu olho e digo, essa criança é ou não é. Isso eu chamo de rótulo, né? Então, é preciso e necessário, além de uma análise profunda clínica, né, dentro do setting terapêutico, eu digo, se possível, num contexto
onde nós chamamos de naturalista, seja na residência do sujeito ou na escola, que são ambientes naturais que essa criança frequenta. É importante também toda uma análise do contexto familiar e, principalmente, além de todos esses critérios de análise clínica dentro da prática, é importante usarmos instrumentos quantitativos e qualitativos que sejam traduzidos e validados aqui no Brasil ou que sejam também de formação da prática de acadêmicos, pesquisas brasileiras. Por quê? Isso traz robustez, segurança, porque nós estamos falando de um diagnóstico. E quando a gente fala de um diagnóstico, a gente está falando de todo um contexto social, familiar, e isso impacta de forma significativa a vida desse sujeito e dessa família também. Então existem, às vezes até recepciono famílias na clínica onde dizem assim, mas demora muito tempo para esse diagnóstico. Existe uma cronologia, um percurso que precisa ser respeitado para se chegar até a etapa final e a conclusão de um diagnóstico. Sim, porque, Silvia, existem comportamentos parecidos com o comportamento de uma pessoa que tem realmente o autismo e que não é autista. Ele tem aquele momento de comportamentos, de agir, que até parecem, né, com as características desse transtorno, mas não são. Por isso não pode ser de um dia para o outro dado o diagnóstico. Concordo plenamente, Ceci. E existem também, dentro da nomenclatura, né, a sigla TEA, ela já fala por si só, transtorno do espectro autista. E quando nós falamos de espectro, existe uma variedade muito grande e extensa de comportamentos que precisam ser analisados se estão enquadrados dentro dos critérios diagnósticos, que hoje são classificados em nível 1, 2 e 3, o que antigamente era leve, moderado e grave. Então, se o sujeito ele apresenta somente um comportamento, ele não pode ser diagnosticado com autismo, porque comportamentos eles podem ser de fato não generalizados. Precisam haver mais de 1, 2, 3, uma junção comportamental para que a gente aí sim possa descrever. Olha, realmente, de fato, essa análise clínica comportamental com o apontamento dos instrumentos quando ministro algumas aulas para os meus alunos, eu digo, nunca utilizem uma dica importante. Um instrumento apenas. É importante, exaustivamente, utilizarmos 2, 3, 4 instrumentos para justamente validar esse diagnóstico de forma qualitativa. Então, às vezes, você olhar uma pessoa ou um sujeito e quando ele apresenta ou emite um comportamento, é, de fato, extremamente injusto você dizer, essa criança é autista. Porque um comportamento, ele não vai definir diagnóstico de autismo, de forma alguma. E hoje existe o que nós chamamos de uma rotulação social, onde tudo é autismo. As coisas não são assim. Nós sabemos que vai muito além. Existe uma seriedade infinitamente maior do que o apontamento somente. Eu vejo muitas vezes que o fato de você colocar o seu filho, o seu parente como autista, para algumas pessoas, parece-me que é um jogar a culpa daquele comportamento nesse transtorno. E às vezes não é isso, às vezes falta um limite dentro de casa, às vezes falta um hábito diferente. Quando vai se analisar, Silvia, realmente um ser humano sobre esse diagnóstico, é avaliado também os hábitos da família? Você consegue perceber como aquela criança ou aquela pessoa é educada em casa? Porque eu acho que faz sentido isso também, né? Sem dúvida, Ceci. Isso é algo que eu também pontuo muito para os acadêmicos, profissionais da saúde, da educação, porque a avaliação, ela não é baseada somente na criança, pontualmente, e de forma global. Então, é importante entender, além de aspectos como, por exemplo,
questões sociais dessa criança, se existem sensibilidades sensoriais, dificuldade em manter ali uma socialização, como essa criança interage com a família, como a família, dentro de uma comunicação expressiva e receptiva, ela aborda determinados assuntos com essa criança, se existe uma relação afetiva, de segurança, uma rotina estruturada, isso tudo precisa, de fato, ser levado em consideração na hora de uma triagem, porque determinados comportamentos, eles podem ser desencadeados por outros aspectos, e não o autismo. Isso pode se confundir na hora do diagnóstico. Então, é de suma importância o olhar extensivo, não somente pontual à criança, e sim abrangente a todo o seu contexto social, incluindo família, escola, caso a criança esteja inserida, equipe multidisciplinar, porque muitas das vezes as crianças, elas não têm um diagnóstico, mas já são encaminhadas por uma intervenção quando existe um atraso de fala, por exemplo, para uma fonoaudióloga. Então, isso é importante, ouvir uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, se porventura estiver acompanhando. Cada dado fornecido pelas pessoas e esse contexto social que envolve esse sujeito é relevante na hora da triagem do diagnóstico. Inclusive, já existem instrumentos voltados para o contexto familiar também. Se existe uma relação qualitativa e uma troca, né, dupla entre família e criança. Então, precisa ser levado em conta, sim. E não é um diagnóstico de um dia para o outro. Agora, Silvia, tem um outro tema dentro de tudo isso. É claro que abordando também outros caminhos e indo para outros caminhos, mas são as telas. São os celulares, são os computadores, que a gente sabe que existem muitas crianças que crescem, já está lá no seu 2, 3 anos, já está lá o dia inteiro com a cabeça focada ali num tablet, num celular. E aí, quando você chama a atenção dessa criança, ela não quer saber de mais nada, porque ela quer ficar naquele colorido, naquele vídeo. E aí, se você pergunta para uma mãe ou para um pai, né, por que ela está assim, aí de repente, eu acho que ele é autista, porque ele não presta mais atenção em nada. A tela hoje, ela está prejudicando as crianças e o crescimento e desenvolvimento delas? Sem dúvida. Existem recomendações, né, pesquisas que falam que recomendam o uso de tela a partir dos 4 anos de idade e somente com tempos limitados, né? Então, é gradativo. A tela, ela hoje, uma diferença, até falando sobre isso, nós temos vários tipos de tela, né? Nós temos a televisão, nós temos os celulares, nós temos tablets, então existem inúmeros recursos, né, tecnológicos que eles vêm, claro, para agregar, para somar, só que o que eu costumo dizer para os papais, as mamães, os profissionais? Equilíbrio e respeitar também a cronologia diante de pesquisas e dados. Então, é como se fosse um filme, né? O filme, quando você apresenta um desenho, existe uma recomendação de idade. Então, é importante respeitar a recomendação, o uso, o tempo e principalmente o controle disso, né? Hoje, quando eu entrego um celular para uma criança, pode parecer extremamente inofensivo, só que pesquisas comprovam e percebemos isso na prática, o quanto nós estamos expondo as crianças em questões vulneráveis, porque o mundo virtual, embora tenha as suas qualidades, ele também tem seus fatores de risco. Então, o que eu aconselho, papai, mamãe, existem programas específicos, educativos, que você pode fornecer dentro da idade esperada, com tempo determinado e supervisão. Se hoje você me perguntasse, Silvia, televisão, tela, em termos de tela, televisão ou celular, tablet, qual a melhor opção? Televisão, porque ali a família tem o controle e o domínio do conhecimento. O celular, quando a criança manuseia, ela pode entrar por um mundo que a gente já não sabe. Então,
prevendo riscos, nós já determinamos e descartamos essa hipótese do celular, a partir de uma determinada idade só, 6 anos. Precisa desse limite independente enfim, qual a situação, qual o diagnóstico. Inclusive, crianças que são autistas precisam de limite também. Agora, Silvia, quando a gente fala autismo leve, isso existe? Por que as pessoas usam esse termo? Então, autismo leve ele não existe, né? Isso já no passado. O correto realmente é o transtorno do espectro autista com nível 1 de suporte. Antigamente, de acordo com o DSM-5, antes da atualização, nós tínhamos o nível leve, moderado e grave, que foi substituído por nível 1, 2 e 3, né? Então, quando nós falamos, essa terminologia foi entendida que o leve, ele é extremamente prejudicial. Por quê, Cici? Porque ele inviabiliza as necessidades reais, né? Fazendo com que a sociedade em si, as pessoas, elas possam pensar que não existe uma necessidade de suporte, ou essas pessoas não têm uma dificuldade de interação. No entanto, essa correlação, ela realmente não existe. Por quê? As pessoas de nível 1, tanto de nível 2 ou nível 3, elas necessitam de um olhar atencional. E isso é de suma importância. Então, autismo leve, ele não existe. As pessoas com nível 1 de suporte, elas precisam, claro, que um suporte menos substancial, mas ainda assim apresentam características e suas dificuldades de interagir dentro de um contexto social. Então, essa terminologia, ela não é mais utilizada, não existe. Porque a gente escuta até hoje bastante isso, né? E mais, autodiagnóstico. Aliás, autodiagnóstico não. A família analisa as características, dá uma lida e fala, ele tem. E não é assim que funciona. A pessoa precisa levar a sério, levar até um profissional, um especialista, para que seja diagnosticado, né, Silvia? Sim, é verdade. Hoje existe esse levantamento de hipótese, né, pelas famílias, com as pesquisas, as informações, isso vem mais evidente. Só que hoje existem especialidades, né, especialistas que fazem toda essa triagem, além da intervenção, toda a parte de suporte adequado, né, para a intervenção precoce, principalmente, e toda essa triagem diagnóstica. Não é algo que eu olho pontual e digo, ele não é. Então, isso vai muito além, são anos de pesquisas, estudos, critérios, instrumentos, análise clínica. Então, tem toda uma junção para que a gente aí sim possa fechar um diagnóstico. E uma das frustrações, às vezes, das famílias é justamente essa. Puxa, mas é tão extensa essa avaliação. O diagnóstico ele precisa ser assertivo, né? Você está mexendo com a estrutura, com a vida do sujeito, do ser humano ali. E além da vida desse sujeito, tem todo o envolvimento e uma estrutura familiar por trás, envolto dessa criança. Então, é de suma importância ter responsabilidade, respeito e muita ética na hora de você fechar um diagnóstico. Eu vejo famílias dizendo, fui num determinado profissional que ele olhou o meu filho e disse que ele é autista. Ok, eu respeito, né, esse profissional, mas é importante cumprirmos todo o passo a passo para que esse diagnóstico ele não venha a ser errôneo. Você imagina. Olha que responsabilidade. É, muita responsabilidade. Sim. Agora, Silvia, para a gente fechar, eu gostaria de falar de um assunto que ontem eu acompanhei na rede social e muito oportuno conversarmos aqui, de um vídeo que viralizou pelas redes sociais. Eu não sei se o nosso ouvinte não viu, daqui a pouco acaba vendo, de uma mãe com a criança no carro, junto com ela, e ela gravando um vídeo ali, expondo aquela criança, dizendo, eu odeio o autismo, eu passei por uma situação tal, eu detesto o autismo. Ou seja, a criança ouvindo tudo aquilo e a mãe expondo um semblante de ódio daquilo tudo. Você, como especialista, neuropsicopedagoga, o que você tem a dizer sobre esse vídeo, Silvia? Então, Ceci, eu tive a oportunidade de ver esse vídeo, sim, né?
E é um vídeo muito sensível, é um vídeo muito delicado, onde a mãe, ela transborda de forma latente ali a sua dor, né? E dentro desse processo diagnóstico autístico, e eu falo isso com muita propriedade, porque além de profissional da saúde, da educação, especialista na área, eu também sou mãe atípica, né? Eu tenho uma filha autista, então a gente consegue entender um pouco mais a dor do outro. Para tanto, nós precisamos, tem alguns pontos nesse vídeo que me chamaram a atenção. Primeiro, existem fases e pesquisas comprovam sobre isso, né? Que a família, dentro da triagem, até chegar ao diagnóstico, ela perpassa por fases que a gente chama de luto, né? Então, existem fases do luto que essa família vai perpassando. Ah, mas Silvia, isso é algo normal? É algo normal, cientificamente. Então, toda família, ela perpassa por essas fases de luto, né? E dentro disso, dessas fases, então, ali, vendo esse vídeo, eu consegui observar, fazendo uma análise, que essa mãe, ela de forma muito latente, ela ainda perpassa ou existe algum resíduo ali de luto e está tudo bem. Para tanto, o que eu entendo também em contrapartida é que, independente dessa fase que ela esteja passando, perpassando, expor a criança junto, ao escutar tudo isso, as crianças, elas criam memórias afetivas, memórias positivas, memórias negativas. Então, pode parecer que não, mas essa criança, ela está internalizando ao escutar tudo isso. E algo desse contexto provavelmente vai ficar retido. A agressão, ela não é somente física, ela pode ser psicológica também. Isso se confunde muito na cabecinha das crianças. Então, eu entendo que essa mãe, o acolhimento a essa mãe é fundamental, entender essa dor que transborda, e principalmente ela ali, quando pontua, ela não fala do filho, ela fala do transtorno do autismo, exatamente, Cristiana. Agora, para fechar, assim, a gente não vai, de maneira nenhuma, romantizar aqui o autismo e fazer de conta que estamos, né, no país das maravilhas, porque a gente entende que pode passar por esse luto, algumas famílias encaram isso de uma maneira mais tranquila, outras nem tanto, mas Silvia, de um modo geral, todo mundo tem os seus problemas, né? Todo mundo tem, se não é sobre isso, a dificuldade de educar um filho, porque educar um filho com transtorno ou sem transtorno não é tarefa fácil se queremos que esse ser humano cresça com ética, com caráter, com personalidade. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que o amor de mãe, de pai tem que falar mais alto, porque nenhuma família é o tempo todo 100% feliz, não é verdade? De uma maneira geral, todo mundo tem os seus problemas, os seus limites, as suas, a sua delicadeza ali, enfim. Sem dúvida. É para todo mundo, Silvia. Sem dúvida, Ceci. Os desafios, eles acontecem, foi como você falou, pontuou. Não dá para romantizar o autismo, né? Se nós pudéssemos escolher, claro, escolheria a minha filha, por exemplo, do jeitinho que ela é. Mas, se eu pudesse escolher, ter o poder de escolha, o autismo, o transtorno em si, não é nada agradável. O nome já diz, é um transtorno, né? E quando diz transtorno é porque saiu fora do padrão. Só que, mesmo com todos os desafios, o nosso olhar é pontual, como profissional da saúde e da educação, até onde e como eu posso potencializar ao máximo as habilidades e características dessa criança. Então, pensar na intervenção precoce e que esse sujeito, logo no princípio, principalmente no início da primeira infância, ele necessita do amparo, do acolhimento, do amor familiar, e que essa família, ela, em específico, é a responsável pelo futuro e o desenvolvimento desse sujeito. Então, o quanto antes iniciarmos intervenções, psicoeducação junto à família, é de suma importância, porque isso vai impactar diretamente
na vida adulta, em todo o processo do desenvolvimento dessa criança. Então, amor, carinho, os desafios vão acontecer, claro, cada um com a sua singularidade, especificidade, para tanto o iniciar da intervenção precoce por parte da família, porque ela é a principal responsável na vida dessa criança. Então, quanto antes, percebeu? Tem sinais de atraso? Independente de diagnóstico ou não, vamos caminhar e buscar respostas para que esse desenvolvimento ele seja qualitativo e o melhor possível. Eu acho que, eu penso que assim as famílias vão conseguir impactar qualitativamente no processo do desenvolvimento das crianças, independente de autismo. Independente de autismo. A educação é algo de grande responsabilidade, Silvia, seja com transtorno, sem transtorno. A educação, ela não é brincadeira. Cada passo da criança, cada passo desse adolescente, desse jovem, e aí continua até a fase adulta, a responsabilidade de nós pais realmente é desafiadora. Silvia, muito obrigada de poder nos atender aqui nesta manhã de quarta-feira, de ter um espaço aí com toda a sua sabedoria para nos trazer olhares, né, sobre esse tema autismo. Obrigada por nos atender. Eu é que agradeço, Ceci, por tanto carinho, tá? Muito obrigada a todos que estão presentes, aos ouvintes, a você, principalmente pelo convite, a rádio. Então, muito obrigada. Obrigada, querida. Onde a gente encontra você na rede social? Podemos? Claro, sim. Instagram, Silvia Kelly Bose, e no canal do YouTube também, Silvia Bose. Silvia Bose. Então, guarde esse nome e eu quero conversar com você mais vezes, Silvia. Muito obrigada, querida. Tchau, tchau. Eu é que agradeço, Ceci. Tchau, tchau. Tchau, tchau.